Por que todos nós deveríamos ler a vida dos santos? Todos nós, assim como católicos ou leigos, ou também pessoas que não são católicas, deveriam ler a vida dos santos. Por quê? Dentro da nossa cultura, a vida dos santos, como São Francisco de Assis, por exemplo, está muito presente. É difícil você encontrar em alguma cidade que não tenha uma escola com referência a São Francisco de Assis. Em alguma cidade, algum hospital que não tenha referência a um santo católico, a São Francisco de Assis. Em Salvador, por exemplo, que tem a grande referência da Irmã Dulce dos Pobres. Então, a vida dos santos, ela está presente na nossa cultura, na cultura do Brasil. E um grande conselho que São Tomás de Aquino traz, que é um dos conselhos para adquirir o tesouro da ciência, que é o 11º, não deixai de imitar a conduta dos santos e dos homens de bem. Para nós imitarmos a conduta dos santos e dos homens de bem, é necessário estudar a vida dos santos, ler a vida dos santos. Mas por que lá no início eu disse que além dos católicos, pessoas que não são religiosas deveriam também ler a vida dos santos? Por quê? Porque a vida dos santos meio que construiu a cultura que é o Brasil hoje, através das escolas, dos hospitais, até mesmo da forma de se tratar. Você perceba que alguns conventos franciscanos que tem no Brasil, outros conventos salesianos que já existiram e que ainda existem, de São João Dom Bosco. Então, toda essa cultura do Brasil relacionada aos estudos, à ciência, aos hospitais, está permeada pela vida dos santos. Então, para conhecer a nossa cultura, a nossa vida interior, é necessário passar pela vida dos santos. Até mesmo as pessoas que não são religiosas, que provavelmente elas se tornarão religiosas, muitas delas, quando elas conseguirem, quando elas escolherem, optarem por estudar a vida dos santos. Quando eu conheci a Edith Stein, ela tinha uma frase, quando eu conheci profundamente, comecei a conhecer a vida de Edith Stein, por causa da questão da ciência mesmo. E ela era uma doutora, e ela tinha muito essa questão do viés intelectual, que ela era aluna do Edmund Husserl, que era matemático. Mas ela tem uma frase muito emblemática, que foi muito importante para mim, que ela diz o seguinte: quem busca a verdade, busca Deus, ainda que não saiba. Então a Edith Stein, ela tem um viés intelectual, tem um viés da ciência, e ela foi influenciada pelo matemático Edmund Husserl, que estudava a questão da fenomenologia. Então a fenomenologia de Edmund Husserl foi fundamental para os estudos e para também a questão cristã e de busca da verdade pela Edith Stein. Ela usou a ciência de Edmund Husserl, a fenomenologia de Edmund Husserl, nos seus estudos. Então, os livros, a biografia da vida de Edith Stein é maravilhosa. A vida dos santos, o caminho da perfeição de Santa Teresa d'Ávila, as moradas, as confissões de São Tomás de Santo Agostinho, algumas passagens da Suma Teológica que eu já li, né? A Suma Teológica não dá para ler toda, ela é mais difícil, intelectualizada e tal, mas dá para ler muita coisa, dá para assistir muitas aulas. Então, estudar a vida dos santos é fundamental para a nossa cultura e para a nossa sabedoria, enquanto católicos ou não católicos, ou cristãos ou não cristãos. Para fortalecer a nossa cultura, estudar a vida dos santos. Eu te convido a mencionar nesse comentário, você que assiste esse vídeo, qual livro da vida dos santos que você leu e que marcou você? Que livro você tem lido da vida dos santos? Para quem quer grandes referências, esse é A Vida Intelectual, do A.D. Sertiade, que era um padre, e também dos conselhos de São Tomás de Aquino, a questão da ciência, a respeito da ciência, esses 16 conselhos, para quem está começando a ler a vida dos santos, são muito importantes. São 16 conselhos. Você pode encontrar, colocando na internet, 16 conselhos de São Tomás de Aquino para adquirir o tesouro da ciência. A partir desses conselhos você pode introduzir o estudo da vida dos santos. Mas você pode também introduzir o estudo da vida dos santos comprando livros, como o livro de Santa Teresa d'Ávila, de Edith Stein, São João Paulo II, que fala da teologia do corpo, os livros de São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, como eu já falei, dentre tantos outros santos, Padre Pio. Então o estudo, a leitura, não só biográfica, é muito importante para imitar a vida dos santos, para imitar também a Cristo, fundamentalmente. Vou deixar links aqui de livros que eu recomendo muito para você começar a estudar a vida dos santos. Deus abençoe. Salve Maria. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo, comente os livros que vocês estão lendo e compartilhe para que esse canal continue, para que essa obra
de compartilhar as questões em relação à vida dos santos, então a vida da igreja continue. Um grande abraço.